Esses dados estatísticos também indicam que a gente deve esperar, nesses confrontos, né, uma distância de contato de até 1,5 m na metade dos confrontos armados, tá? Obviamente que isso aí se dá por causa da natureza do próprio ataque, que é um ataque surpresa, né? Que visa o quê? Impedir que você reaja ou tenha dificuldade de buscar socorro, ok? Essas distâncias curtas, né, são o resultado da própria natureza do crime, né? Porque o bandido ele não consegue assaltar, violentar, matar alguém numa distância muito maior. Por isso o termo que eu usei aqui é distância de contato. O documento não fala contato, tá? Fala só da distância. Infelizmente, essa distância também é uma característica na atividade policial, né? Para a gente poder entrevistar, abordar, entregar uma intimação, realizar uma prisão, a gente precisa estar desconfortavelmente próximo desses indivíduos aí, ok? O outro intervalo, ele vai de 1,80 m, mas a gente pode considerar aí 1,5 m, né? Até 3 metros, para aí já 19% dos confrontos, ok? Então a gente já tem aí 60, quase 70% dos confrontos trabalhando nessa faixa aí, nessa distância máxima de até 3 metros. 50% até 1,5 m e aí o restante, mais 20% aí em até 3 metros. E de onde que apareceu o termo contato que eu resolvi colocar aqui, né? Ele também está lá naquele documentário que não está mais na Netflix, infelizmente, chamado A Guerra do Vietnã. Eles criaram esse termo porque, como eles estavam ali, normalmente eles não eram proativos, né? Eles estavam ali buscando, tentando encontrar os Vietcongs, mas quando os caras já estavam no local, então nos túneis, quando começava o combate eles falavam assim que era a curtíssima distância, quase que você podia tocar o seu inimigo. Um deles relata assim, ó, parecia uma briga de gangue, né? Porrada mesmo, tudo muito próximo. Então eles estabeleceram uma forma de comunicar para indicar o início de um confronto ou a presença do inimigo, que é o termo contato, beleza? Isso é uma questão histórica aí. E aí, pessoal, caso a gente consiga sacar a arma, né, e atirar algumas vezes, é possível que os criminosos fujam, a menos que a gente encontre um oponente como esses que eu vou citar aqui, tá? Então, o primeiro, o nome dele aqui, a cara já diz, né? Babyface Nelson, a carinha de bebê, né? O que que ele fez? Ele matou 3 agentes do FBI. Um agente do FBI foi morto durante uma tentativa de prisão num bar. Depois ele matou outros dois, tá? E feriu um terceiro na década de 30. Esses dois ele matou no mesmo evento. Ele tinha, de novo, aí, 1,64 m e 60 quilos. No evento em que ele matou esses 2 agentes e feriu um, ele foi baleado 9 vezes por projéteis no calibre .45 ACP. Lembra que a gente falou que eles não têm compromisso uns com os outros, né? Ele tinha um comparsa e a namorada dele estava junto. Ele conseguiu embarcar no carro e fugir. Ele partiu para cima dos policiais, matou e foi baleado e partiu para cima dos policiais, alcançando um que estava numa vala, numa valeta ali, tentando se esconder. Aí ele foi baleado e tal. Ele volta, ele entra no carro, eles fogem, vão para o hotel. O Babyface Nelson morre no hotel. Eles enrolam o corpo dele num tapete, desce ali as escadas ou o elevador, não sei, isso na década de 30, né? 30 e poucos. Jogam o corpo dele num beco e saem do hotel, ligam para a polícia e avisam que o corpo dele está lá, né? Ou seja, um amigo e a namorada dele fazem isso com ele. Esse indivíduo aqui, ó, Jack Twining, ou Twining, o que que ele fez? Junto com um comparsa, ele matou 4 policiais num único evento em 1970. Tá esse evento ficou conhecido como tiroteio de New Hall, tá? Por causa dele é que surgiu o termo sobrevivência policial, beleza? E antes dele executar o último policial, que já estava caído, tentando municiar um revólver, uma munição por vez, tentando colocar os 6 cartuchos, não estava conseguindo, ele vai, aponta a arma e dá um tiro na cabeça assim, e fala: Te peguei, filho da puta. Essa é a frase que ele disse. Ah, mas como é que alguém sabe disso? Porque o evento foi testemunhado por aproximadamente 30 pessoas, porque isso ocorreu num posto de gasolina perto de um restaurante. E uma pessoa que estava passando pelo local, quando viu aquela cena, achou que fosse um filme. Mas aí ele entendeu que era de verdade, ele correu para tentar ajudar os policiais. Então, enquanto ele estava trocando tiro com o compasso do Jack Twining, né, ele pegou as armas dos policiais que já estavam mortos e tentou atirar. As armas, aí não tinha munição, ele trocava, pegava o revólver. Ele ouviu esse
Jack Twinning aí, fala isso e dá um tiro. Aí esse cidadão aí que tentou ajudar, se jogou também de novo num matagal, porque uma terceira viatura estava chegando para dar suporte, tá? Então, Jack Twinning também já tinha matado um cara, ficou preso em Alcatraz, já tinha matado um preso, tá? Muito maior que ele, esganado, tá? Porque esse cara aqui, o preso queria ter relações sexuais com o Jack Twinning, tá? Desse homicídio ele foi absolvido, né? Porque foi legítima defesa. Esse aqui, talvez o mais conhecido, ou o episódio mais conhecido, né, que é o Michael Lee Platt. O que ele fez? Ele matou dois agentes do FBI e feriu cinco em 1986. Ele atirou 48 vezes com aquele rifle lá, o Ruger Mini 14, né, e foi ferido 12 vezes, com 9 mm, 38, projéteis ali da calibre 12 e tal, né? E aí desse episódio aqui é que surgiu lá o seminário de ferimentos balísticos, aí as polícias, a polícia do FBI saiu do 9 mm, tentou com o 45, tentou 10 mm, não teve jeito, aí desenvolveram o ponto .40 Smith Wesson, né, que também já caiu em desuso. Michael Lee Plant, ok? Voltando nesse cara aqui, ó, no Jack Twinning, depois que ele fugiu no carro, né, junto com o comparsa dele dentro desse posto de gasolina, mas não tinha para onde ele ir, chegou um ponto que ele teve que abandonar o carro e seguir a pé. Ele invadiu uma casa, né, ficou barricado lá. Os moradores conseguiram fugir, acionaram a polícia e fizeram um cerco, ok? Aí os negociadores ali perguntaram o que tinha acontecido, né, e por que eles reagiram daquela forma e tal, e ele disse assim, isso está gravado, tá? Porque a imprensa também estava presente, que foi uma demanda dele. Ele falou assim: aí eles nos pararam, né? A gente estava pronto, eles não. E um deles foi muito descuidado, então eu matei ele. Esse descuido, ele está se referindo quando a primeira viatura abordou o carro e eles pararam, o motorista desembarcou e mandou o motorista do carro, o parceiro dele, descer. Ele levou um tempo para poder descer, foram mais comandos, ele não fez de primeira. Quando ele desceu e o policial então começou a se aproximar, o parceiro dele, que é que ele falou que foi muito descuidado, estava com uma espingarda, tá certo? E aí que ele se aproximou do carro e aí ele levantou o cano dessa arma para cima e foi tentar pegar a maçaneta do carro. Quando ele tentou abrir a porta, o Jack Twinning já abriu a porta e com um 357 Magnum fez dois disparos e já matou esse primeiro policial de pronto, tá? Depois aí acontece todo o cenário aí desse episódio, tá? Bem assim, instrutivo. O incidente de New Hall. Tudo bem até aí, turma? Tranquilo, Humberto. Beleza. Então, na história recente, né, na nossa história recente aqui, uma única agência policial brasileira já vivenciou 6 ocorrências com múltiplos assassinatos de colegas, tá? São 8 eventos aqui, mas desses 8, 6 morreram de mais de um colega. Então a gente tem aqui um agente morto e dois feridos no Rio de Janeiro em 1970, dois agentes mortos em Salvador em 1990, dois agentes mortos no Rio de Janeiro em 92, se não me engano, na Eco 92, dois agentes mortos em São Gonçalo, de novo no Rio de Janeiro em 1995, dois agentes mortos em Tabatinga em 2002, um agente morto e três feridos em Pilão Arcado, na Bahia, em 2003, dois agentes mortos e um ferido em Codajás, em 2010, dois delegados mortos em Florianópolis, Santa Catarina, em 2017. E aí, se a gente compilar, e à medida que a gente vai dando essa aula aqui, os colegas vão lembrando de alguns casos, né? A gente vai pesquisando e vai acrescentando aqui, tá? E se a gente começar, então, a compilar essas outras ocorrências, o que que a gente vai encontrar, né? Então, baseado na história que a gente tem até o momento, a gente tem um policial civil morto e três feridos lá em Confresa, Mato Grosso, em 2009. A Polícia Militar fez uma abordagem, não sei se era um andarilho ou se era um mendigo, estava só de um short, aquele short parecia de corrida. Ou uma busca não foi feita, ou se foi feita, não foi feita de forma adequada. O indivíduo foi levado para a carceragem, daí o policial civil tirou o sujeito da carceragem para ser ouvido, ele pegou a faca que estava guardada ali na virilha, e esfaqueou o policial e começou a esfaquear as pessoas, e quando você vê as fotos, devem estar na internet aí, com Fresa, Mato Grosso do Sul, 2009, Mato Grosso, 2009, os cortes eram assim, uma coisa absurda, né? Então,
Ele só parou quando alguém com um revólver resolveu dar um tiro na perna. Tá vendo? Ele só parou mais por causa do medo, talvez, ou por causa do tiro, do que pela neutralização que não aconteceu por causa do tiro nessa condição aí. Daí a gente tem mais dois policiais da Polícia de Minas Gerais emboscados por três ladrões em Ouro Fino, 2009. Dois policiais militares do Paraná que foram assassinados numa única ocorrência, quando um sujeito tomou a arma de um desses policiais. Mais dois policiais militares de Minas Gerais que foram mortos numa emboscada durante uma ação de domínio de cidades em Pompéu, 2017. Três colegas da Polícia Civil, da Polícia Militar de São Paulo, tá, morto por um único agressor. Parece que se identificou falsamente como policial civil. Enquanto eles foram checar, ele foi emboscou os policiais e executou os três colegas. Tem dois policiais civis do Mato Grosso do Sul que foram mortos dentro da viatura por um único preso que conseguiu se soltar da algema e estava sentado sozinho no banco de trás da viatura, tá? Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2020. Dois policiais rodoviários federais mortos pelo andarilho, né? Lá em Fortaleza, no Ceará, em 2022. De novo, dois policiais militares, né, de Pernambuco, lá em Camaragibe, também em 2023, coisa recente. E dois policiais mortos, dois policiais militares mortos e seis feridos num único evento com um indivíduo que teve um surto, né? E aí ele neutralizou ali cinco policiais militares e um guarda civil metropolitano em Novo Hamburgo em 2024, beleza? Então são cenas assim, ou são ocorrências, né, que sugerem que não são só os americanos que enfrentam indivíduos que estão dispostos a lutar, não, tá? A gente tem muitos casos desse tipo. A gente só não conhece porque isso não vira estudo de caso nem vira dados estatísticos.